Assunto para um próximo. Quer que desenhe? Vale a pena lembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela que derrubou o antigo regime, o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através dela, deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só a França, mas o Ocidente como um todo. Eu falei pra vocês que era um dos eventos mais importantes da história, viu? Bem-vindos a mais um Quer que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado, vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes, o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de História. Tema da nossa aula de hoje, aula número 3, a Revolução Francesa. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção em todo o processo revolucionário francês. Ok? Vamos pegar a visão agora. Vamos lá. A Revolução Francesa, pessoal, é considerada por muitos estudiosos como o grande marco, 1789, o marco da idade contemporânea. Quando começa a nossa idade que estamos hoje, a idade contemporânea, atual, que muitas pessoas não falam da idade contemporânea, falam idade moderna. Ah, tu só vive na modernidade, você é muito moderno, né? Mas, na verdade, deveriam utilizar o tema contemporâneo, não é verdade? Então, vamos lá. A Revolução Francesa, lá no século XVIII, os franceses, eles conseguiram derrubar o absolutismo monárquico em um processo que ficou conhecido com o próprio tema da nossa aula, a Revolução Francesa. Essa derrubada do poder monárquico absolutista, né? Como já vimos o absolutismo monárquico. E inspirados nos ideais que moveram a Revolução, né? Aqueles burgueses intelectuais que estiveram à frente do movimento, inspirados na igualdade, liberdade e na fraternidade. Então, foram os ideais que influenciaram esse processo revolucionário e também promoveram diversos movimentos sociais revolucionários em várias regiões. Um exemplo aqui no Brasil, temos a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, e temos também a Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, né? Aqui no Brasil. Esses foram movimentos inspirados nesses ideais. Vamos ver. Essa Revolução Francesa, temos aqui, toda revolução, existem causas que provocam essa revolução. Então, por volta de 1789, a população francesa era aproximadamente 25 milhões de habitantes, nas quais aí viviam sobre o reinado do rei Luís XVI, né? O rei inventou a guilhotina e foi parar nela, né? Morreu nela. Tentou fugir, mais adiante a gente vai ver, tentou fugir com a esposa do país, foi preso, capturado e levado à guilhotina. Ele inventou a guilhotina e ele mesmo, né, provou do veneno dele, né, do remédio que ele usou. Então, o país era o mais populoso da Europa nesse período aí. Luís XVI estava no comando.
A sociedade francesa enfrentava uma grande crise, problemas políticos, sociais, econômicos, de tudo que é lado. E ela estava dividida em estados ou ordens. Cada um deles tinha suas subdivisões e muitas vezes rivalidades internas. A gente vai ver agora o primeiro estado. O primeiro estado formava a primeira classe social na França naquele período. Veja, reunia mais de 120 mil pessoas. Todos eles exerciam funções religiosas. E ele se subdividiu em alto clero e baixo clero. O alto clero eram os bispos, os abades, os cônegos. Já o baixo clero eram aqueles padres mais pobres, né? Sacerdotes das paróquias mais pobres. E já o segundo estado reunia em torno de 350 pessoas, aproximadamente. E apesar de ter essas rivalidades internas, era a classe dominante da França. Eram os ricos poderosos, né, que se subdividiam entre a nobreza cortesã, aquela que vivia ali perto do rei, sugando, vivia no luxo do palácio. Depois vinha a nobreza provincial, que vivia dos impostos que arrecadava e do trabalho dos camponeses. Tinha também a nobreza de toga, que era um grupo de pessoas, de ricos burgueses, né, que viviam, de certa forma, arrecadando impostos, tributos, o comércio na cidade. Era uma certa parte de ricos. Já o terceiro estado era formado pela maioria da população, aproximadamente 24 milhões de pessoas. Era formada a população. E aí existia no meio desse povo aí, o que a gente hoje chamamos de classe média alta e baixa, alguns riquinhos, ricos, entre aspas, e a maioria pobres e miseráveis também, formavam. E a população, a sociedade francesa, ela ia ficando mais pobre, cada dia esse povo pobre e miserável na França, de tanto pagar impostos, de tanto viver, tanta crise, eram sufocados. As vilas, os lugarejos, os vilarejos, as aldeias, eram pobres, miseráveis, o povo já não tinha quase o que comer, mas tinha que pagar o tributo. Os xerifes dos reis, quando chegavam nessas vilas, nessas cidadezinhas, iam para arrecadar impostos, colher tudo que tivesse de valor dentro. Era assim. Como se já não bastasse, os problemas sociais, né, políticos e econômicos. Né? Então, a sociedade francesa estava dividida dessa forma, e as causas que vão levar, vai motivar, provocar essa Revolução Francesa, eu vou citar para vocês três: as crises políticas, crises sociais e crises econômicas. Se você olhar direitinho na história, a maioria dos processos revolucionários, das guerras, são provocados por isso, esses três motivos. E entra um quarto motivo, que seria o religioso, né? A questão religiosa, que é muito abordada dentro dos movimentos, dentro das revoluções, dentro das guerras. Mas, lá naquele momento, a Revolução Francesa, esses três fatores contribuíram, essas três causas, para ocorrer a Revolução Francesa. Dentro do processo revolucionário francês, temos que ver que foi um processo muito complexo. Ele durou aproximadamente 10 anos, de 1789 a 1799. E nesse período houve divisões e conflitos entre os grupos participantes do movimento. Foi instalado os Estados Gerais, logo de início implantaram os Estados Gerais. Mas o que é Estados Gerais, professor? Né? Vocês poderiam estar me perguntando, o que é Estados Gerais? Era uma espécie de assembleia emergencial, convocada pelos reis franceses para que tomassem importantes decisões naquele momento, politicamente. Então, se reuniam, né, nessas assembleias emergencial, e se tomavam ali as decisões mais importantes. E, no meio a esta confusão toda, vale a pena ressaltar a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789.
foi um ingrediente fundamental, eu diria, o pavio da bomba para explodir o movimento, a Revolução Francesa. A população parisiense, né, centro, cidade, revoltada com tudo o que estava vivenciando, estava passando, invadiram a Bastilha. A Bastilha era uma grande prisão, símbolo do poder absoluto do rei, onde se colocavam os presos políticos, que eram contrários ao absolutismo. Então, o povo revoltado invadiram, tomaram a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E isso aí é considerado pelos historiadores como o marco inicial da Revolução Francesa. Ok? As fases da Revolução Francesa, como toda revolução, ela teve suas fases, sua divisão. Bem, primeiro podemos ressaltar a fase da Assembleia Nacional Constituinte, aproximadamente de 1789 a 1792. Nessa fase, a Assembleia, dois grupos políticos se destacaram, os jacobinos e os girondinos, né? Essas duas categorias políticas. Então teve grande atração após essa tomada da Bastilha. E a revolução espalhou pelo país todo, chegando a atingir até as zonas rurais. E os camponeses, né, com medo que a sua produção não chegasse à mesa das pessoas na cidade e eles tivessem prejuízo, eles saíram invadindo as fazendas, saqueando, matando tudo, roubando, tocando fogo, matando as pessoas. E o rei Luís XVI, pessoal, ele e sua esposa, tentou fugir, mas foram capturados. E em 1791 ocorreu a promulgação da nova Constituição da França, que transformou o país em uma monarquia constitucional. Só que o rei Luís XVI se deu mal, né? Tentou fugir, foi capturado com a esposa. E como eu falei no início da aula, ele provou do seu remédio. Ele havia criado, a invenção foi ordem dele. E ele provou no final, né? Decapitado. Então, pessoal, a outra fase, temos aí com o enfraquecimento dos jacobinos, a fase do diretório, 1795 a 1799. Nessa fase aí, com o enfraquecimento dos jacobinos, os girondinos à frente dos interesses da alta burguesia francesa, que era a classe que dominava, tinha mais de 350 mil pessoas dominando, eram os ricos. Então, os girondinos à frente, eles começaram a fazer o quê? A reverter algumas medidas que teriam sido tomadas antes. Por exemplo, utilizar o exército francês para reprimir a todos que se opusessem às novas medidas. Foi uma das primeiras medidas que fizeram. A França permaneceu numa onda de instabilidade política, econômica e social muito maior, começou a aumentar, né? Foi também nesse momento aí, foi que fez com que a alta burguesia defendesse a implantação de um governo autoritário, presidido por uma figura forte, de força. É aí que vai ganhar forte destaque a figura de Napoleão Bonaparte. Aquele general famoso que nunca tinha perdido uma batalha. Ele estava à frente das tropas do exército francês. Ele, quando partia para uma batalha, não perdia um. Cara determinado, o posto de general aos 24 anos de idade. Para você ter ideia, que ele nasceu para o negócio, ele nasceu para a batalha, para a guerra, né? Isso foi uma característica marcante na pessoa de Napoleão Bonaparte. E ele, a sua figura crescendo na França, ele contando com o apoio de grande parte da população e de muita gente que queria mudanças,
naquele período lá na França. Napoleão ele vai dar um golpe, ele vai se organizar e vai dar o golpe de 18 de Brumário para chegar ao poder da França. Bem, 18 de Brumário, gente, no calendário francês, significa 10 de novembro de 1799. É quando Napoleão chega ao poder da França e vai dar início à era napoleônica. Mas eu queria ressaltar aqui, dentro do período, para vocês, no período da convenção, né? Eu tinha pulado, mas eu voltei aqui para que vocês vissem. Vejam, no período da convenção, que vai de 1792 a 1795, uma república da Assembleia Legislativa, lá na França, ela transformou-se em constituição, né? Diante de tanta coisa que estava acontecendo dentro do processo revolucionário, os jacobinos, eles defendiam que o rei deveria ser guilhotinado, pois era ele o responsável pelos grandes males que a França estava passando, a França estava enfrentando naquele momento. E os girondinos, ao contrário, defendiam somente o exílio do rei, o rei e a família, né? Então, os jacobinos, liderados pelo príncipe Robespierre, né, iniciaram um período de terror na França. E esse período de terror, tratado pelos jacobinos, levaram os girondinos a reagirem. E a chamada reação, ela tem um nomezinho que chama assim, a reação termidoriana. Essa reação termidoriana, ela vai destituir os jacobinos do poder, vai tirar, arrancá-los do poder. Em 1794, eles aprisionaram, veja, os girondinos destituíram, tiraram os jacobinos do poder, capturaram o príncipe, ele era chamado de príncipe Robespierre, e Robespierre levaram ele para a guilhotina, onde Luís XVI também foi decapitado, né? O Robespierre e sua equipe toda lá, o seu pessoal, decapitaram lá o Luís XVI e também foi para a guilhotina, botar o pescocinho dele lá. E tinham, porém, viu gente, existia uma lei naquela época, era a seguinte: se na hora que o carrasco soltasse a lâmina e a lâmina falhasse, aquela pessoa que estava sendo executada, ela seria perdoada de todos os seus pecados, todas as suas dívidas e seria libertada. Mas eu acho que isso era muito difícil acontecer, era um caso em 1 milhão para que isso viesse a acontecer, porque aquela lâmina, ela era amolada todo dia o carrasco estava lá, amolando. Se um fio de cabelo caísse, colocasse assim, não escapava. Soltasse o fio de cabelo em cima da lâmina, assim, ó, a lâmina está aqui, solta o fio de cabelo, ele partia no meio, de tão amolada que estava a guilhotina. E tinha um porém, viu? Na época, eles executavam sempre assim, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. A lâmina caía ao mesmo tempo. A mesma coisa era a forca. Eles botavam a pessoa em pé no banco, com a corda no pescoço, as mãos amarradas, né? Para não se soltar nem fugir da execução. E o carrasco ia lá e, ao mesmo tempo, chutava o banco, o camarada era enforcado. Então, nesta época aí do terror, a época termidoriana, o bicho pegou lá, hein, na França, hein? Então, esse enfraquecimento aí dos jacobinos e os girondinos à frente dos interesses da alta burguesia, né, continuidade do que eu estava falando, lá na França, eles reverteram algumas medidas, né, utilizaram o exército francês para reprimir aquelas pessoas que se opusessem ao regime, ao que estava sendo implantado nas medidas, né? Mas a França continuava numa onda de instabilidade muito grande, estabilidade política, estabilidade econômica e social. O povo ficava miserável cada dia mais. Exigiam mudanças, queriam melhor. E o momento
que estava vivendo naquela época não era bom para a população. Mais de 24 milhões de pessoas estavam sofrendo na pele, com a pobreza e com a miséria. E isso não é muito diferente de hoje não, né, pessoal? Vocês sabem o que eu estou falando. O nosso país passa por isso também, esses perrengues. Bem, e eles queriam, né, diante de tudo isso, que surgisse uma pessoa forte para poder governar, de punho forte. Então, o destaque vai para esse camarada que está em cima do cavalo sentado aí, né? Napoleão Bonaparte, e vai tomar o poder através do golpe de 18 de Brumário, né? E esse golpe de 18 de Brumário, pessoal, no calendário francês, a data comemorada é 10 de novembro. 10 de novembro. É a data do golpe de 18 de Brumário, quando Napoleão chega à ascensão no poder da França, apoiado pelas pessoas, né, da maior parte da população e de algumas classes poderosas que o apoiavam, que viam na figura de Napoleão Bonaparte, pela fama que ele tinha, como um herói na França, né? Um cara que vinha de várias batalhas, que não perdia para ninguém, que durante o período que ele esteve à frente das tropas do exército francês, a França pôde conquistar, aumentar o seu império. O Império Francês, se olhar direitinho, a Europa quase toda estava invadida por Napoleão Bonaparte. Ele, durante o seu governo, sua gestão, ele invadiu tudo ali. Ele não perdia uma batalha. Então, o exército francês nessa época a infantaria e a artilharia era o mais poderoso naquele momento na Europa, né? Então, isso aí marca o início da era napoleônica. Bem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aí aos professores, amigos professores que estão curtindo a gente aí, assistindo nossas aulas aí no canal, né? Queria mandar um alô para o Aderaldo aí, né? A supervisora Verônica, os professores lá de Maniçoba, os professores do Pereira Carneiro e de toda a rede municipal de ensino, né, para o grupo técnico, a equipe técnica que está aqui, está sempre trabalhando com a gente para produzir o melhor, para levar o melhor para vocês. Bem, eu vou aqui dar uma voltada aqui para vocês, lá no início, que eu acho que, para vocês terem mais uma noçãozinha, tá? Rápido. É o seguinte, que lá, basta vocês entenderem, né, importante, fundamental, que lá, no ano de 1789, a França, ela tinha uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas, na qual mais de 24 milhões de pessoas eram a maioria da população, aí alguns ricos, médios, né, pobres e miseráveis. E durante esse período aí, a França era reinada por Luís XVI, um rei absolutista. A sociedade estava dividida em Estado e ordens, ou ordens, como é chamado. Cada um desses estados ou ordens, ele tinha subdivisões, e essas subdivisões, muitas vezes, existiam rivalidades internas, ou seja, entre eles mesmos, entre os próprios grupos sociais. Temos aí o primeiro estado, formado por 120 mil pessoas, eram pessoas que ocupavam cargos, funções religiosas, né? Bispos, abades, cônegos, e também os sacerdotes das paróquias, e mais pobres, aqueles padres mais pobres. O segundo estado reunia mais de 350 mil pessoas, mostrava aí bem que ainda existiam as rivalidades internas também, mas era a classe dominante, subdividia-se em nobreza cortesã, que era aquela que vivia próximo ao rei, a nobreza de toga, né, que era os grupos de ricos burgueses, e a nobreza provincial, que era aquela que vivia dos impostos e do trabalho dos camponeses, do campesinato,
que na verdade é quem mais pagava imposto, quem mais era prejudicado eram os camponeses da França e as pessoas, a população pobre do país. É quem pagava mais impostos, pagava o pato, como diz a história. E o terceiro estado, para a gente fechar aqui, era formado por mais uma população de 24 milhões, como eu falei para vocês, pessoas ricas, pobres e miseráveis. As causas que levaram à Revolução foram de cunho social, político e econômico. Tá? Tudo isso aí abrangido, junto, é um conjunto. Vai levar à eclosão dessa grande revolução na França. Tá? E o processo revolucionário foi estabelecido, os Estados Gerais, né? Primeiro, o rei convocava essa assembleia emergencial para se tomar algumas decisões importantes. E a gente vai ver que o que deu início, que acendeu a bomba da Revolução, foi a tomada da Bastilha, a grande prisão, símbolo do poder absoluto do rei, naquela época lá na França, em 14 de julho de 1789. Então, para alguns historiadores, é o marco inicial do processo revolucionário na França. As fases da Revolução, a gente pode ver aí também que tem a fase da Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1792. E essa fase aí, a Assembleia, dois grupos políticos vão se destacar, girondinos e jacobinos, né? Vão lutar pelo poder, disputar o poder na França, né? E na verdade, no final, quem vai sair vitorioso aí são os girondinos, que vão conseguir destituir dos cargos e do poder todos os jacobinos, vai aprisionar Robespierre, levá-lo para a guilhotina, e esses girondinos vão reagir, né? Uma chamada, houve uma reação antes, a reação termidoriana implantada pelos jacobinos. Os girondinos vão reagir a isso aí, né? E vão redigir também novas medidas, a implantação de um governo mais autoritário, que seja presidido por uma figura de força. Isso aí já estamos no período do diretório, e vai se destacar a figura aí de Napoleão Bonaparte, né, um grande general que eu falei para vocês no início da aula, e vocês vão ver que com o golpe de 18 de Brumário, ele chega ao poder da França. Também, só para relembrar, 18 de Brumário é, no calendário francês, 10 de novembro, é essa data, ok? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês aí, aos professores que estão assistindo a gente aí, aos alunos, que próxima aula vai ser a nossa história número 4. Quero ver vocês todos aí, conto com a presença de vocês, e um abraço a todos e até a nossa próxima aula, ok? Fala pessoal, vocês estão prontos para mais um Quer que Desenhe? Porque hoje vamos falar sobre a Era Vargas. A primeira coisa que precisamos saber sobre a Era Vargas é que ela foi dividida em 3 períodos. O primeiro é chamado de governo provisório, que começa em 1930 e vai até 1934. O segundo é o governo constitucional, de 1934 a 1937. E por último, temos o Estado Novo, começando em 1937 e terminando em 1945, durando quase 10 anos. Parece muita coisa, mas calma que vamos ver essas fases uma de cada vez e aí você vai ver como é fácil entender tudo. Para começar, o governo provisório